Mas eu gostaria de convidar então, nesse momento, para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. E eu vou chegar só um pouquinho o celular para cá, para ler aqui. Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e eu não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todos os que pedem, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra no lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Esse foi um trecho de Lucas capítulo 11, versículo 5, e eu ainda quero aqui continuar no capítulo 18, Lucas capítulo 18, se você pode, vá até o capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e de noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? Eu vos digo que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Glória a Deus! Essa é a palavra de Deus que nós lemos aqui no livro de Lucas, primeiro trecho no capítulo 11, segundo trecho no capítulo 18. E aqui nós vimos algumas coisas em comum nesses trechos, nessas duas passagens. A primeira passagem, Lucas capítulo 11, vem logo em seguida que Jesus ensinou os discípulos a orar. Vocês lembram muito bem, os discípulos pediram para que Jesus lhe ensinasse a orar, e Jesus então lhes ensinou a orar, e ele ensinou a oração do Pai Nosso, que eu e você conhece. Aliás, nós damos esse nome de oração do Pai Nosso, mas ele é um modelo de oração. Esse não é o nome dessa passagem. E vocês conhecem, ele ensinou: quando vocês orarem, digo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória e o domínio para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. Então, logo em seguida a essa oração, Jesus começa a conversar com os discípulos. E ele fala sobre como deve ser a nossa oração. Ele nos ensina como nós devemos orar. Primeiro ele nos deu um modelo, né? Como nós devemos nos apresentar diante de Deus, como nós devemos nos chegar diante de Deus. Então ele nos deu esse modelo
E agora ele vai dizer: disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta 3 pães, pois o meu amigo chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo. Olha só, por causa do incômodo. Algumas versões diz por causa da importunação. Então, observe, você está em casa, chega uma visita, você não tem o que oferecer e você não vai no vizinho, você vai no seu amigo, você vai na casa de um amigo e você bate lá na casa do seu amigo, né? Bate lá na porta, acorda e ele grita lá de dentro, né? Ah, o que é que você quer? Olha, eu recebi uma visita e eu preciso dar comida para ela, eu não tenho nada que oferecer para ela. Então, aquela visita, então aquele amigo vai dizer, olha, não me perturbe, eu já estou deitado, meus filhos já estão aqui, eu já estou pronto para dormir, eu não vou levantar. E aí o amigo do lado de fora vai sim, você vai levantar. Não me perturbe, eu já quero dormir. Ah, acorde, você não pode me deixar na mão. A Bíblia diz que ele vai se levantar, não porque quem está na porta é um amigo, mas por causa da importunação, por causa do incômodo, ele vai levantar e ele não vai dizer, tome aqui os 3 pães que você precisa. A Bíblia diz aqui, e ele vai dizer aqui, tome aqui quantos pães você quiser. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 10, é 20, leva o que você quiser, mas me deixa você dormir. Então, observe que a insistência desse amigo na casa desse outro amigo vai fazer com que ele abra a porta e atenda-lhe o pedido. E aí logo em seguida, né, Jesus ele diz, então, por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Observe que são 3 estágios. Tem pessoas que quando chegam diante de Deus, né, eles só fazem a primeira fase, eles só pedem. Então eles só estão pedindo, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Imagina se aquela pessoa, né, que foi lá naquela casa, simplesmente pedisse, ei meu amigo, tem pão aí? Estou precisando. E o amigo lá de dentro, tem não, já estou deitado. Aí você... aqui fora, também não peço mais. Tem pessoas que não entenderam que tem que pedir. Mas além de pedir, tem que ir buscar. Esse ato de ir buscar é você se deslocar, é você se desprender, é você sair da sua zona de conforto, é você sair daquela zona aonde você está esperando receber nas mãos. Ah, Senhor, estou passando fome, estou passando necessidade. Você já derramou maná do céu uma vez lá para o povo de Israel, derrama mais uma vez. Nananina, não. Você tem que buscar. E muitas vezes essa busca, ela pode ser buscar um trabalho, buscar um emprego, ou ir na casa de alguém, como foi a história que nós vimos aqui. Mas o que você tem que entender é que existe a necessidade de pedir. Depois que você pede, existe aí necessidade de você buscar. Eu vou. Então você se disponibiliza para ir buscar. Você se disponibiliza para ir até aquele lugar, para ir até aquele lugar onde você sabe que existe. E quando você chega no lugar, tem a terceira etapa, que é bater. E você bate até que a porta se abra. Se é em oração, você pede, você busca, você bate uma vez, você pede, você busca, você bate a segunda vez, você pede, você busca, você bate a terceira vez, até que a porta seja aberta e você receba aquilo que você está precisando do Senhor. Agora tem uma coisa que esse trecho aqui de Lucas 11, ele nos ensina.
E muitas vezes a gente fica aqui, nesses versículos aqui, pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E a gente para aqui. A gente encerra aqui o versículo. Mas Jesus ele continua. E qual pai dentre vós lhe pedir pão vai lhe dar uma pedra? Você que é pai, eu não sei se tem pai e mãe aqui, se lhe pedir pão, será que o pai vai dar uma pedra para o filho? Será que se pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra, uma víbora para aquele filho, uma serpente? Não, o pai vai fazer de tudo para dar aquilo que o filho pediu. Se o filho pedir um ovo, vai lhe dar escorpião? Não. Observe que esses 3 detalhes aqui estão ligados ao suprimento, à alimentação, à manutenção básica. Pão, peixe e ovo. É alimento, é algo que nós precisamos. Então Jesus disse: se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. É claro que ele diz que nós somos maus com relação a Deus, porque Deus é bom. Deus é que é bom. E nós procuramos ser bons para os nossos filhos. Por isso que ele diz, nós que somos maus com relação a Deus, porque quem é bom é Deus. Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E aí agora está o segredo. Porque muitas vezes a gente lê esse trecho aqui e fala assim, bom, então agora eu tenho aqui a fórmula secreta para conseguir tudo que eu quero de Deus. Eu tenho aqui agora a fórmula secreta para Deus me abençoar de tudo que eu preciso. Eu tenho que bater, eu tenho que buscar e eu tenho que pedir, eu tenho que bater e tenho que buscar. Eu tenho que pedir, eu tenho que bater, eu tenho que buscar. Decorei, pronto, eu vou pedir, eu vou bater, eu vou buscar. Será que isso aqui é uma porta que se abre para qualquer coisa que você precise? Será que Jesus está falando e ensinando os discípulos que isso aqui é uma chave para você abrir e você ter na sua oração tudo aquilo que você precisa? Nananina não. Não se engane. Porque no final, aqui no Lucas 11, a partir do versículo 13, diz assim: se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando daquele poder que é derramado sobre aqueles que o seguem. Então, queridos, é o Espírito Santo que tem que fazer parte da sua busca diária. Se você ainda não recebeu esse poder sobre a sua vida, se você ainda não foi revestido desse poder, dessa autoridade que é o Espírito Santo de Deus, Jesus está ensinando: peça, busca e bata. Peça, busca e bata. Tem pessoas que só oram: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ora uma vez, meia hora por dia, durante 2, 3 dias. Ou vai em um culto, ou vai em uma vigília, ou vai em um evento, pede ali durante 10, 15 minutos e esquece. Mas não é isso que Jesus ensinou. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do poder de Deus? Você quer ser revestido desse poder na sua vida? Então você tem que pedir, então você tem que buscar, você tem que bater, você tem que continuar pedindo, você tem que continuar buscando, você tem que continuar batendo até que você receba. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Já tinham 10 dias que Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou na Páscoa. Já tinham 10 dias que Jesus... Já tinham 40 dias que Jesus estava andando com os discípulos depois que ele havia ressuscitado, quando ele foi assunto aos céus. Então Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos e no 40º dia Jesus diz: ficai em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus foi assunto aos céus. Então, estavam ali reunidos, segundo a palavra de Deus em Atos capítulo 1, mais ou menos 500 discípulos de Jesus. Mais ou menos 500 pessoas estavam ali e ouviram a mesma instrução de Jesus, que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Passado 10 dias, quando chegou o dia de Pentecostes, e o que é Pentecostes, querido? Pentecoste vem do termo 50 dias. Então, da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias e eles têm uma festa. E nessa festa, então, que é uma festa celebrada pelos judeus, então observe, Jesus passa 40 dias depois que ressuscita com os discípulos, e ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 500 pessoas reunidas ali quando Jesus subiu para o céu, e agora os discípulos começam a orar. Ora, um dia, o Espírito Santo não desceu. Ora, 2 dias, o Espírito Santo não desceu. Ora, 3 dias, reunidos em oração contínua, o Espírito Santo não desceu. Ora o 4º dia, ora o 5º, ora o 6º, ora o 7º, ora o 8º, ora o 9º. No 10º dia, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam buscando, sobre aqueles que estavam clamando. Foram, então, 10 dias de oração. Sabe o que aconteceu nesses 10 dias? Quantos eu disse que tinham quando Jesus subiu para o céu? 500 discípulos, mais ou menos, 500 pessoas estavam ali reunidas. Jesus mandou todos irem orar e ficar em Jerusalém até que do alto eles deveriam ser revestidos de poder. No dia de Pentecostes, tinham somente 120 pessoas. E as outras 380 vazaram. Eles não souberam pedir, buscar e bater. Eles pediram um dia, buscaram um dia, bateram um dia, nada aconteceu. Foi saindo um, foi saindo outro, foi indo embora um, foi indo embora outro. Resumindo, só ficaram 120. Porque eles insistiram. O trecho que nós lemos fala de um amigo que insistiu com outro até que ele abriu a porta e deu tudo aquilo que ele precisava. Pare de desistir no meio do caminho. Pare de orar. Pare de buscar aquilo que você está buscando. Eu não vou mais orar. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Eu não vou mais orar por isso. Seja persistente. Seja contínuo. Não desanime. Continue orando. Continue pedindo. E a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. A bênção do Senhor vai ser liberada sobre você, e especialmente se o que você está pedindo é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Querido, não existe poder melhor, não existe nada melhor que alguém possa receber do que o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez o que você ache que você está precisando hoje é de uma porta de emprego. Talvez o que você ache que esteja precisando hoje é de uma resposta de algo que está acontecendo na sua casa, no seu lar. Talvez o que você ache que você está precisando hoje é de um relacionamento ou de algum bem material. Mas eu quero dizer, não existe nada melhor do que você possa receber de Deus, do que o poder que vem dos céus, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te revestir, que vai te capacitar, que vai te encher, que vai adestrar suas mãos, que vai adestrar os seus pés para todo e qualquer tipo de batalha que estiver acontecendo com você. Esta é a verdade de Deus. Isso é o que Deus faz comigo e com você. Isso é o que acontece com todos aqueles que se colocam diante do Senhor. Eu não sei o problema que você está passando, mas a primeira passagem que nós lemos diz que nós temos que insistir e a porta se abriu.
Na segunda passagem, nós temos aqui a história de um juiz. E esse juiz, a Bíblia diz que ele era um juiz iníquo, era um juiz corrupto, era um juiz que não estava nem aí para as pessoas à sua volta. E o que aconteceu? Aquela viúva estava desesperada, tinha uma causa que precisava ser julgada para ela, ela tinha um adversário e ela queria que aquela causa fosse julgada. E no começo a Bíblia diz que aquele juiz não se importou com ela. Mas como aquela mulher continuou insistindo, como aquela mulher continuou perturbando aquele juiz, o juiz falou assim: bom, eu não temo a Deus, mas por causa dessa mulher, eu vou julgar essa causa para que ela não me importune mais. E aí Deus fala aqui no final: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça sobre a sua vida. Você tem que continuar orando, você tem que continuar insistindo, você tem que continuar clamando, você tem que continuar colocando a sua vida diante do altar do Senhor. E Deus vai falar com você. Mas eu não consigo escutar o que Deus fala. Sabe por que você não consegue escutar o que Deus fala? Porque você coloca muitas coisas no meio dessa comunicação. Você começa a se comunicar com Deus e de repente existem distúrbios nessa comunicação. Você não consegue se debruçar na presença de Deus e continuar debruçado na presença de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e você sinta e você receba e você escute o que Deus quer falar com você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem poder de Deus esperando você pedir, esperando você buscar, esperando você bater um pouco mais. De 500 discípulos que viram Jesus subir, apenas 120 insistiram em oração até que receberam o poder de Deus sobre a sua vida. O Senhor está falando para você: não desista, insista um pouco mais, ore um pouco mais, se derrame um pouco mais na presença de Deus. Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para te responder. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Você pode dizer amém, digitar amém aí onde você está, porque essa é a palavra de Deus para nós nessa noite.